A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é o que está escrito. Assim que está escrito. Um Deus invisível que tem imagem. Nós vamos estar falando sobre isso hoje. E é isso que as pessoas da Terra têm dificuldade de entender, dificuldade em aprender essas coisas. Sobre um Deus que é invisível e tem imagem. Nós vamos estar falando sobre isso hoje. Isso os pastores das igrejas de Roma não falam mais. Os padres de Roma jamais falarão essas coisas. Mas nós falaremos, porque somos servos do Criador e andamos pelas palavras do Criador. Quem anda pelas palavras do Criador, quem anda pela vontade do Criador, faz a vontade do Criador. Porque essas palavras aqui não são minhas palavras. Os homens malignos da terra, os chamados doutrinadores do diabo, têm as suas palavras. Mas Deus, o Criador, também tem a sua palavra para mudar os homens, para fazer os homens sábios na terra nesses últimos dias, para fazer os homens humildes. Quando o homem é humilde, ele é grande. Então Deus quer fazer nós grande através da sua palavra, porque a sua palavra nos transmite a humildade. E na ciência todo homem humilde é homem grande, até na ciência. Até na ciência, que a ciência diz que os homens, o que torna o homem grande é a humildade aqui na terra. E a palavra de Deus é o que nos torna nós humildes, para sermos grandes servos do Criador nesses últimos dias. Então, se a palavra diz que nós somos imagem de Deus, alguém aí já fez essa oração? Se você já fez essa oração, comente aqui embaixo do vídeo. Eu já fiz esta oração. A oração assim: obrigado, Deus Criador, por ser a sua imagem e semelhança aqui na terra. Vocês já fizeram essa oração? Essa é uma oração verdadeira, porque é assim que está escrito. Assim que está escrito. Mas como, irmão Nilson, a Bíblia apresenta um Deus espírito, um Deus invisível, mas um Deus que se manifestou em carne em nosso meio. Paulo falou dele. Deus Espírito que virou um tabernáculo e nós somos imagem desse tabernáculo. Mas Paulo ainda fala que é o primogênito de Deus. O seu tabernáculo é chamado primogênito de Deus, que a primeira coisa que ele fez para ele andar, para ele caminhar, o seu tabernáculo. E através do seu tabernáculo que ele criou os homens da terra. Nós vamos estar lendo hoje e provando para vocês isso. As religiões gregas se estuda tanto para ser um sacerdote de Roma. Estuda tanto para ser um pastor. Mas ultimamente, para ser pastor, não precisa que nem estudar. Lá em São Paulo tem um lugar lá que vende carteirinha de pastor lá. Você pode ir lá comprar uma carteirinha e virar um pastor aí. Conforme você compra a carteirinha e liga lá na associação de pastor, você já é um pastor de carne na terra para enganar as pessoas aí. Então, para pastor que não precisa muito. Mas para ser bruxo, que nós estudamos muito também o que é ser um bruxo.
Um bruxo tem que começar a estudar a partir de 11 anos de idade. Tem que ter a conscientização do seu pai e da sua mãe para ser um bruxo. Porque a partir de 11 anos de idade, uma criança não pode fazer as suas decisões. Mas a lei dos bruxos é, com 11 anos de idade, começa a estudar para ser um bruxo. No estado do Rio de Janeiro, há um ano atrás, fizemos um vídeo e já tinha 40 mil bruxos dentro do Rio de Janeiro. Isso para o mundo não é escândalo, isso não é escandalizar. Mas quando fala do Deus Criador, quando fala das coisas do Criador, quando fala da imagem do Criador, para muitos ainda é escândalo. O não conhecer o Criador é escândalo. Mas o que o Criador pede para os seus servos, para os seus adoradores, para os seus seguidores? Se um padre estuda tanto, um pastor estuda, até para ser bruxo tem que estudar. Entendeu? Ele pede para que nós crê. Às vezes você é um analfabeto, mas você não pode estudar. Mas você pode crer e ser salvo. Como diz a palavra, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Entendeu? Porque às vezes as pessoas estudam tanto, mas não crê, não acredita e será condenado. Às vezes o analfabeto não estudou nenhum dia, mas ele crê, ele acredita, ele é bem-vindo ao reino de Deus. Vamos estar lendo então lá no princípio, Gênesis 1:26, aonde vamos ler aqui na Bíblia judaica, caiu um papel aqui. Vamos estar lendo na Bíblia, que é onde ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando estava fazendo o homem, também tinha anjo, que já tinha, anjo é espírito, ministradores, como diz Hebreus, mas eles também se fizeram carne e estavam ali com o Criador, com a mão, fazendo as coisas ali no princípio. Por isso o Criador Elohim disse, e disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Estão ouvindo? Então, aí vem o entendimento, vem o conhecimento que esse Deus tem, esse Deus Criador tem imagem. Em João 1:18, fala que Deus é invisível e Deus nunca foi visto por ninguém. Está entendendo? O Deus Espírito que o Senhor Yehoshua pregou para a mulher lá na beira do poço. Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores adoram Ele em espírito e em verdade. Esse nunca foi visto por ninguém. Ou você já viu algum espírito? Se você já viu algum espírito, está cheio de espírito por aí. Cada pessoa é um espírito. Entendeu? Se você já viu algum espírito, comenta aí, ó, irmão Nilson, eu já vi um espírito. Entendeu? Pode comentar aqui, é livre para todos fazerem os seus comentários. Mas o Deus Espírito, ele nunca é visto por ninguém. Mas quando ele se fez carne e habitou em nosso meio, ele é visto. Como o profeta Isaías viu, como João, Apocalipse 4, viu um trono no céu e um assentado sobre esse trono. Entendeu? Esse é a imagem de Deus, esse é o tabernáculo de Deus. Entendeu? É esse que existe.
tabernáculo de Deus existe, a ponto do próprio Deus, aquele versículo que nós fala sempre lá onde é Levítico 11:26, que o próprio Criador, falando com os homens da terra, colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. Então Deus tem o seu tabernáculo. E o que o apóstolo Paulo fala desse tabernáculo? O apóstolo Paulo aponta esse tabernáculo como sendo a imagem do Deus invisível. É difícil para vocês entender essas coisas? É difícil? O apóstolo Paulo não foi difícil. Porque ele escreveu na sua palavra, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. Porque ele, antes dele fazer o homem, ele já se manifestou em carne. Antes dele fazer o homem, ele é o primogênito da criação, ele mesmo. O que vocês estão vendo aqui? Está vendo a imagem do irmão Nilson. Essa aqui é a imagem do irmão Nilson. Cada pessoa na Terra tem a sua imagem. Mas o primeiro que foi criado foi o próprio Criador. A palavra, o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Corpo, face, cabelos. Essa é a imagem do irmão Nilson. Mas antes dessa imagem, que o apóstolo Paulo chama de o primogênito da criação, é a imagem desse Deus. Deus Espírito. Nós vamos estar lendo Colossenses 1,15 para vocês entenderem a palavra de Deus. E depois vamos estar lendo Colossenses 2,9, porque aponta nele e fala que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Estão ouvindo? Olha que palavra maravilhosa. O qual é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Confirma aí na sua Bíblia, porque há muitos mentirosos, e esses mentirosos até inventam versículo para enganar vocês. Entendeu? Por isso que vocês têm que confirmar todas as coisas que o irmão Nilson dizia aqui. Vocês têm que ir na Bíblia de vocês e confirmar. O qual é a imagem de Deus invisível. Vê se na Bíblia de vocês esse Deus está com letra maiúscula. Porque há muitos deuses com letra minúscula por aí que engana pessoas. Mas esse Deus aqui está com letra maiúscula. Confirma aí na sua Bíblia e comenta aí. Na minha Bíblia está com letra maiúscula, irmão Nilson. Está falando do Criador. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primeiro a ser criado. Você entendeu? Então, ele se criou a si mesmo para fazer teste, para ver se era uma coisa boa. Entendeu? Aí vem ele e diz para aquele povo, eu e o Pai somos um. O povo não entendeu, pegou em pedra para atiçar nele. Você entendeu? Aí vem Felipe e disse, mostra o Pai, é tudo que nós precisamos. Quem é você? Quem é eu perto de Felipe que andou com ele? Não somos nada, não somos ninguém perto do apóstolo Felipe que andou com ele. E ele fez esta pergunta, mostra o Pai, é tudo que nós precisamos. Mas eu creio que ele fez essa pergunta para nós olhar para ele, olhar para o Senhor Yahushua e aprender, entendeu? Mostra o Pai, é tudo que nós precisamos.
Em um versículo só, o Senhor Yahushua dá duas respostas. Dá duas respostas. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem. Olha que palavras. Há tanto tempo estou com vocês e vocês não me conhecem. Esse é o Pai. Esse é o nome de Deus que deve ser invocado. Estão ouvindo? Então agora vamos ler agora em 2:9. 2:9 de Colossenses que eu falei porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade do Criador. Precisa falar mais alguma coisa para vocês? A palavra de Deus que fala conosco aponta nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade do Criador, de Deus. Então fica com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento, uma oração que ninguém fez, mas que pode ser feito a partir de hoje. Obrigado, Deus Criador, por mim ser aqui na terra a sua imagem e a sua semelhança, e que eu não venha perder isso, nunca. Que eu sempre venha a ser a sua imagem e sua semelhança aqui na terra, aonde eu estiver, nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar que eu estiver aqui na terra, eu traga na minha vida a sua imagem e a sua semelhança. Em nome do Deus de Israel, Senhor Yahushua HaMashiach. Amém.